A gente está recebendo a professora doutora Keila Monteiro de Carvalho, você vê lá na reportagem, ela é oftalmologista, professora titular da Unicamp, diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutora, muito bom ter a senhora aqui com a gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito importante. Estamos à disposição para as perguntas, para o que precisarem. Que bom, olha, a gente já ficou impressionado aqui, eu divido isso com o pessoal de casa, com a reportagem muito bem feita pela Cris, e com as possibilidades de identificar eventuais problemas de visão nas crianças que ainda não conseguem verbalizar, nos bem pequenininhos, nos bebês mesmo. É sensacional. Podemos mostrar essas coisas para o pessoal de casa? Vamos, porque na criança maior, você já pergunta, ele responde as letrinhas, ele responde as figurinhas e tudo mais. Mas e um bebê, enquanto ele ainda não fala, como você pode saber se ele enxerga? Se enxerga, na verdade, só de olhar a criança e ver o tipo de fixação que ele tem, já é feito o diagnóstico. Mas e quanto ele enxerga? Aí inclusive, nós temos... esses testes já são feitos já com recém-nascidos, né, doutora? Esse aqui assim pode que ser nasce, feito já pode ser feito um testezinho com o bebê. A partir de 2 meses de idade. A partir de 2 meses? Porque antes dos 2 meses, ele ainda nem tem aquela visão do rosto humano. A primeira visão que a criança tem é o rosto humano de frente quando ele sorri, que é quando a mácula atingiu a maturidade. E aí é ao redor de 2 meses. Aí, a partir disso, ele firma a cabeça, a gente faz o testinho. Como o testinho, você veja, tem um branco e o outro com o estímulo. E ele é baseado no olhar preferencial. É claro que se a criança estiver enxergando, ele vai olhar para o risquinho. Perfeito. Tá certo? Aí você vai diminuindo o risquinho, ele vai ficando cada vez menor, até que quando ele fica muito fininho, ele já fica aparecendo, já que ele não identifica entre um e outro. Doutora, aqui um tem no Brasil... risquinho e o outro é branco. E a criança reage de forma diferente? Aí ele já não olha mais para nenhum lado. Eu já sei que aqui ele não enxergou. Doutora, aqui no Isso Brasil... é feito em várias distâncias. Os testes são feitos com todas as crianças que nascem no Brasil, sobre divisão, enfim? Sim. São feitos? Sim. O primeiro teste que é feito de detecção é aquele teste do olhinho de triagem famoso, né? O teste do olhinho é o seguinte, sabe quando você tira a foto e sai aquele olho vermelho errado? Aquilo é o certo do nenê. Tem que sair daquele jeito. Tem que sair daquele jeito. Então, já nas primeiras 12 horas, no primeiro exame que o pediatra faz, então o pediatra com recém-nascido, ele só mostra uma lanterninha e verifica se os reflexos estão iguais. Digamos que um olho está bem vermelhinho, está certo, que a luz foi e voltou. E o outro opaco, a luz não passa, então tem algum problema. Quando uma criança tem esse problema já detectado, já pode ser tratada a partir daí? Isso é um sinal que ela vai ter problema depois? Imediatamente, porque aí é alguma doença. É alguma coisa que está atrapalhando a entrada da luz no olho. O mais comum é catarata, mas pode ser alguma lesão na córnea, pode ser um problema já no fundo de olho, na retina. Então isso precisa ser examinado. Detectada uma catarata ainda bebezinho, já pode ser feita a cirurgia, doutora? Já é feita a cirurgia. Se ela for total e é só num olho diferente do outro, ele já precisa ser operado. Doutora, em então relação... já nas primeiras semanas de vida. Já dá para fazer. Que bom. Em relação a esses testes, vamos supor, a gente chegou nesse nível e a senhora consegue identificar que há alguma limitação de visão ali, a criança precisa de ajuda para poder enxergar. A criança bem pequenininha já pode usar óculos, já usa óculos? O que vocês fazem? Claro. Se ele precisa do óculos, que ele tem grau, ele não vai enxergar sem. Então a gente prescreve o grau e usa até de bebezinho. De bebezinho, Por exemplo, quando opera catarata, atrás da cabecinha, aquele de elastiquinho, até apareceu ali na foto uma armação que tem um elastiquinho, que não machuca. Então, se o nenê operou a catarata, ele vai ficar com alto grau naquele olho, que tirou o cristalino, né, do olho. Aqui o olho, você vê que o cristalino é a lente dos olhos. Se você retira porque ela está opaca, então você precisa substituir com o óculos. E aí isso já é feito já logo, até no centro cirúrgico já é feito o exame e já é receitado o grau. Para a criança um pouquinho maior, que já está no consultório, para medir o grau, existem outros tipos de aparelhos especiais que a gente, por exemplo, com isso, a nenê olha a carinha, né? E fica longe, a gente faz o exame a 1 metro, 1,5 metro. Porque eles têm medo, às vezes, de encostar nos aparelhos de oftalmologia. Como a gente faz. Se eles encostarem ali, tudo resolvido. Mas como eles têm medo e às vezes não ficam paradinhos, né? Tem essa dificuldade também, que ele começa a se mexer e olhar para os lados. Então, esse tipo de aparelho, ele olha a carinha
E ele faz uma medição automática. Ele faz na hora. Por exemplo, a gente com lente, eu, Celso, a gente usa lente. Vou medir uma sobre-refração, né? Vou medir o que está faltando, no caso do seu grau. Mas o ideal é fazer sem correção. Podemos fazer um teste só para ver como é que e funciona? E aí aparece aqui. Como é? Vamos lá. É isso. Quer fazer o seu? Faz os dois, vamos lá. Eu só olho pra carinha. Você tem que olhar a carinha. Olha a carinha, que bonitinho. Olha a carinha. Olha a carinha. Tá vendo? Que lindo. Tô olhando. Aí você fica conversando com a criança, chama atenção. Pode mexer normalmente. Você tem que olhar no narizinho. Eu tô olhando no narizinho. Você viu o narizinho? Vê se ele vai sorrir pra você. Olha só, ele tá sorrindo. Então fica olhando que ele já vai fazer a fotografia. Ele tira a foto. Ele tira a foto, que lindo. 2 aninhos. E aí você fez xixi na cama hoje, Celso? Eu não fiz hoje, não. Nenê, não fez. Ele tá medindo. E aí aqui ele já aparece a medição. Mede o grau e mede as curvaturas de córnea. Perfeito. Então é uma maneira que você tem. Posso mostrar? Vou mostrar aqui pra câmera, dá licença. Aqui, vê se conseguiu. Marca o olho direito e o olho esquerdo. Vamos tentar decifrar aqui alguma Vamos lá, doutora, ajuda a gente aqui. Melhor a doutora decifrar. Não detectado, não detectado, não detectado. Ele não olhou direito. Eu não olhei direito, eu não fui uma boa criança. Não Vamos fazer de novo, vamos de novo. Então aparece o grau. Deveria Tem aparecer que o estar grau. mais escurinho pra poder. Ah, a luz tem que estar mais baixa. É por isso, tá bom. Senão entendi. ele não tá consegue com a lente? pegar. Eu tô de lente. A lente Então ele interfere? mede já o grau. A lente também, interfere. Ah, também. então de repente pode ter sido isso. Não, e o ambiente normalmente, a gente Tem sabe. que ser um ambiente um pouquinho com lusco-fusco. Se tiver grande iluminação, a pupila fecha demais, fica pequenininha, ele não consegue fazer a medição. Agora a gente viu na reportagem vários sintomas que as crianças têm, principalmente na escola, e a gente sabe que muitas vezes a criança, cada um tem uma fase para leitura, para o aprendizado, uns podem aprender antes ou depois, mas tem uma idade média. Agora a gente viu lá, dor de cabeça, então a criança que muitas vezes volta da escola ou quando lê o livrinho fica com dor de cabeça, aquela visão embaralhada das linhas também. Sim, esse é o clássico. Esse é o clássico. Mas tem também aquela criança que não quer fazer a lição. Que daí é preguiçosa. isso, e não é preguiçosa, ela não está enxergando. Ela está com dificuldade. Isso, pode acontecer. A gente acha que é preguiça, mas não é. Isso é um sintoma comum. Não quer fazer a lição, ele faz outras atividades, mas quando tem que fixar muito, ele se recusa, já logo sai dali. Aquela criança que o pai e a mãe pedem para fazer uma coisa, vai fazer outra. Vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Lá em casa, a gente detectou aquele olharzinho assim, sabe? O olharzinho pequeno assim. Aperta o olho. Aperta o olho, a testinha franzindo. Aí a gente já percebeu que tinha problema aí de a vista. E dificuldade tem também de a visão dislexia, de longe, né, doutora? A dificuldade de visão de longe geralmente é em criança maior, a partir dos 8, 9 anos. Normalmente nas menores é de perto. É hipermetropia, é de perto. É essa falta de atenção quando vai escrever. Por isso que ela não faz consegue fazer a lição. Só um pouquinho, não quer terminar. Ela não está enxergando ali o que tem no caderno. Exatamente, ela não tem nitidez. O problema da dislexia, que é aquela troca das letrinhas, isso pode ser corrigido? Sem dúvida. Aí existem vários tipos de abordagens, que inclusive até com alguns tratamentos posturais, com prismas. E você tem que fazer um tipo de análise específica, que é sobre o processamento visual, porque daí a dislexia não é exclusivamente o olho, mas é a parte cerebral e recepção da imagem. Doutora, o que mais a senhora trouxe aqui pra gente mostrar? O que é isso aqui? Vamos lá. Esse é um outro também, que é para bebês, que também a gente trabalha assim, e é para ver o contraste. Então, o alto contraste é fácil de ver, mas quando você vai usando as placas com contraste menor, chega até um ponto que é bem difícil a visualização. Então, o normal, ele deveria ver esse numa determinada distância, e se ele não enxerga, você detecta que tem uma dificuldade de contraste, que é um outro tipo de função visual. Além da acuidade, que eu estou vendo só se enxergou ou não, eu tenho que medir também a sensibilidade ao contraste, que é uma função da retina. Tudo bem, mas o que indica isso? Por exemplo, se a criança não tem essa E sensibilidade tem uma ao contraste? doença de retina. Então, existem doenças como, por exemplo, a retinose pigmentar, que ela só vai aparecer quando você olha o fundo de olho, aquele aspecto típico, a partir de 9, 10 anos de idade. Mas desde cedo a criança tem dificuldade de contraste. E, por exemplo, à noite não anda bem, no escuro tem uma dificuldade acentuada, porque não tem o campo visual. E esse teste já detecta mais cedo. Certo. E esses bichinhos aqui? Isso é porque no consultório a gente fica fantasiada. Né? Consultório, você já... atenção. Criança entrou, você já está com coisinhas penduradas. Pra ela olhar pra tem você. os móveis, né? Tudo para chamar atenção, Tudo para chamar atenção.
Então a criança chega, você já pode até colocar aquele cheirinho, né, de serenidade no ambiente, porque eles chegam às vezes só de olhar para o médico já... Nossa, doutora, eu lembrei de uma história que a Luísa é muito pequenininha, eu tenho uma filha bem pequenininha, ela tinha pavor de médico, de tudo, oftalmologista. Vi um jaleco branco pronto, tinha pavor. E aí um doutor falou assim pra mim, o que você tem que fazer? Você tem que brincar com ela, porque o fator psicológico em criança é muito importante. Esses bichinhos que a senhora tá falando aqui, isso faz uma diferença na hora de um exame. E aí o doutor me aconselhou, Mariana, você brinca com ela de médico em casa, porque aí ela vai entendendo que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é prazeroso. E aí, doutora, a brincadeira preferida, ela agora adora ir no médico, resolver o problema. Os maiorzinhos, você até fala assim, aqui é pra fazer exame de vista, aqui é super legal, um exame ótimo. A criança, será que aqui é ótimo? Vamos ver. Que ótimo, então. Doutora, dicas muito bacanas. Acho que o mais importante é os pais devem estar muito atentos. Em caso de qualquer suspeita, e os professores também. Isso é um recado para pais e professores. Porque o professor tem uma oportunidade ali durante horas da criança na sala de aula de perceber que algo está errado. Então, tem que estar atento a isso. E aí, pai, mãe, percebeu que há alguma coisa, que há alguma suspeita de um problema de visão? Vá rapidamente ao oftalmologista. Você pode resolver isso, como a doutora explicou, desde pequenininho, bem pequenininho mesmo, ele já pode e deve usar óculos para não ter problemas na escola e não ter outros problemas, até socialmente de convivência. Então é muito bacana a gente estar atento a isso. Foi ótimo, doutora. Obrigado pelas dicas. Obrigada, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Dá um beijo aqui. Quem quiser saber mais sobre saúde dos olhos, pode entrar no site da doutora Keila, que é keilamonteiro.com. Super fácil, keilamonteiro.com.